falo tantas vezes isso que eu nem sei já se eu falei para você ou não. Muito bem. E isso aí, você sabe como fazer essa questão? Eu comecei a fazer ela aqui, mas não sei se tá certo. Sua velocidade depois de transcorridos 3 segundos, né? Muito bem. Ah, bem, tem algumas formas de fazer esse problema. Tem uma forma assim que é, ó, uma beleza. Mas ela é braba. Então eu já vou te dizer. Essa Uhum. aqui provavelmente teu professor não te ensinou, mas resolve na hora. Lembra quando a gente está lá aprendendo trabalho? Você já aprendeu trabalho e energia, né? Essa Já. matéria, né? Isso. Então lembra lá quando a gente está aprendendo isso e o professor fala pra gente que a área abaixo da curva ela é igual ao trabalho? Quando tem um gráfico de força por deslocamento? Sim. Isso, muito bem. Nós podemos usar a mesma lógica aqui para encontrar a velocidade. Por quê? Porque a área embaixo de um gráfico de aceleração é a velocidade, sabia? Uhum. Isso. Então, muito bem, só que daí você deve estar pensando, tá, mas esse gráfico ele não é de aceleração. Realmente, não é. Mas ele é de força. E a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Uhum. Sendo assim, eu posso dizer que a aceleração é igual a força sobre a massa. E se a massa é 10, então a aceleração vai ser 2 e 1. E aqui menos 1, certo? Por que 2 e 1? Porque a massa é 10. Se eu dividir 20 por 10 dá 2, né? Ah, tá. Se eu dividir 10 por 10 dá 1. Se eu dividir menos 10 por 10 dá menos 1, certo? Uhum. Agora, nós estamos interessados em encontrar, então, a área abaixo da curva. Que a área embaixo da curva de um gráfico de aceleração é a velocidade. Então, o que que nós temos que fazer aqui? Temos que encontrar essa área. Lembrando que a área aqui para baixo é negativa, certo? Uhum. Isso. Então, agora é com você. Quando você encontrar a área, você me diz qual é, então, a área, tá bom? A área total aqui. Lembrando que esse cara você vai ter que subtrair, certo? Beleza. Beleza. Não tenha pressa, não precisa ficar me perguntando, professor, é isso, é aquilo. É só fazer do jeito que Uhum. você quiser fazer. Então, vai lá. É 4? Porque se a gente vai somar as duas áreas, a linha de cima e a da de baixo? A de baixo vai subtrair, né? Sim. Então é 2. Tá. Então, Porque se a gente fica tem. 2 mais um 3 menos um 2 exatamente. 2 metros por segundo. Beleza. Agora que a gente já encontrou a velocidade, vamos para B, que pede a força. A força média. Bem, como é que a gente faz uma média? A gente faz qualquer média na física, né? É o final Menos inicial. dividido pelo, pelo tempo, né? Que isso ocorreu. Mas, claro, eu não posso pegar e dizer que força é isso, né? Uhum. Pois é, como é que eu vou fazer a força média aqui, mano? Será que eu tenho que somar as forças e dividir? Não faz também muito sentido eu pegar e somar as forças e dividir. Bem, eu não quero cometer nenhum erro aqui no que o teu professor falou. Então eu vou pensar um pouco nisso só um segundinho, tá? Uhum. Deixa eu só abrir aqui uma coisa que tá esquisito isso. Tá bem esquisito. Como é que eu vou fazer a força média? Força média normalmente tem a ver com impulso, a física, né? Uhum. Então, impulso não é provavelmente o que o teu professor quer aqui, não. Ou será que é? Força média, pô, eu acho que é. Ahn, porque, é.
A força média aqui, ela vai ser quem? É que é um conceito assim que a gente vê só na faculdade, por isso que eu tava achando um pouco estranho, tá? Mas é Uhum. o que tem que fazer aqui. Eu vou escrever aqui. Pra que tu decore, né? O que é muito triste, mas tu vai ter que decorar isso pra prova, já que o professor cobrou. Isso aqui não é uma coisa que eu cobraria no ensino médio, com o professor de ensino médio. A força média será a soma das áreas no gráfico de força dividido pelo tempo. Agora sim nós vamos usar os dados de força, beleza? Uhum. Então, muito bem. Ou seja, isso que eu estou falando de final vezes inicial aqui não vai funcionar dessa vez. Então eu vou dizer que a força média é igual à soma das forças, vamos dizer assim, Das áreas. Uhum. das áreas, exatamente, das áreas da força, dividido pelo tempo. E daí quem são? Bem, vai ser basicamente a mesma resposta que você teve, só que agora sem a parte do 3, né? Porque ele quer só até o 2, certo? Uhum. Então a área que você teve aqui foi 4, ou 3. melhor, 3, né? 30. Ou melhor, 3. Então, como a gente está agora sem a parte de aceleração aqui, a gente quer falar de força, né? Então não vai mais ser 3, vai ser 30, certo? Uhum. Que aqui é 20, aqui é 10, soma dá 30. Muito bem. E quem que foi o tempo? O tempo foi 2. 15. Então vai dar 15, exatamente. 15 o quê? Newtons. Beleza? Eu tinha feito, é só essa que eu tinha feito na aula, daí eu coloquei. O professor passou uma fórmula, daí ele passou massa vezes aceleração vezes delta t igual a 20. Agora, por que o impulso é 20, eu não sei. Aí você diz, Mas ele não está falando de impulso aqui ainda, né? pois A é, não questão é sei. que impulso, é aí que tá, né? Impulso, isso aqui já é outro problema. Ele não falou de impulso. Mas ele é força média vezes o tempo, ok? Então, É daí isso. deu 3 sobre 2, mesma coisa. 30 sobre Isso. 2. Então, beleza. A questão é que, como a gente não estava falando de impulso aqui, eu não quis falar ainda de impulso também. Uhum. Muito bem. Entendido? Beleza. Então, deixa eu pegar ali. Só um segundinho para pegar a próxima. Quando que você vai ter prova desse assunto amanhã? É, quinta-feira. Ah, então teríamos tempo para mais uma aulinha. Seria bom você sempre trazer questões que tentou fazer e não conseguiu. Assim a gente consegue aprender bem melhor. Uhum. Porque o cérebro ele funciona melhor quando a gente já tentou fazer a coisa. Se eu só ficar te mostrando as respostas aqui, vai ser tipo um vídeo do YouTube. E ninguém aprende, né? É, Vendo vídeo no YouTube, entende? Afinal de contas, se a gente aprendesse vendo vídeo no YouTube, eu botava aqui um negócio e pronto, né? A gente ficava aprendendo junto. é. Sei lá, fazer uma cirurgia. A gente só aprende tentando. Então, por isso que eu gosto de pedir para vocês tentarem. Muito bem. Agora, o que que ele tá mandando fazer aqui, né? Bem, dá uma lida primeiro, eu não vou ficar lendo para você ter que ler depois. Então, quando você terminar de ler, me fala, tá bom? Uhum. E quer saber a intensidade da força média. A intensidade da força média. É o que ele tava falando, né? Então, ele quer saber Uhum. a força média. Beleza. Tipo, a sua velocidade é massa e é tempo. Uhum. Quer saber a força média. Só isso. Bem, se a gente for pensar assim, força média no contexto desse problema, nós podemos lembrar daquela equação que eu acabei de te mostrar. Impulso é igual a força média vezes o tempo, certo? Uhum. Mas aqui, de novo, ele não fala sobre impulso. Porém, a gente sabe uma coisa. Além dessa equação para impulso, a gente tem outra, que o impulso é igual à variação do momento linear, ok? E essas informações de momento linear a gente tem. Que a gente tem velocidades, né? Eu tenho certeza que Uhum. você sabe que a equação do momento linear é massa vezes velocidade. Não sei se o Uhum. professor usa a letra P, né? Mas é isso. Então, em outras palavras, eu posso dizer que a força média
vai ser igual à variação do momento linear dividido pelo tempo, Uhum. certo? Isso. O tempo, ele nos deu, né? Agora a gente tem que achar a variação do momento linear. Vamos entender, então, que a variação do momento linear, né? Ela, pela mesma lógica, é ΔP vezes ΔV. Porque o m não varia, né? Quem varia é a massa. A velocidade, certo? Uhum. Sendo assim, eu posso dizer que o ΔP ele é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, não é mesmo? Uhum. E ele falou ali as informações sobre velocidade final e inicial, né? Porque o negócio para, ele começa com 72 km por hora e depois para, né? Uhum. Bem, então você tem tudo o que você precisa. Encontre este com essas informações aqui, ok? Uhum. Entendendo que a velocidade final é zero, né? E depois é só jogar nessa fórmula aqui para chegar na resposta, tá bom? Beleza. Então, por hora, encontra esse valor. Depois a gente conclui o que ele quer que a gente conclua. Uhum. Dá 400 mil? Tá errado isso. Não, tá certo, é 400 mil mesmo. Ah. Agora a questão é o seguinte: o que ele pergunta mesmo? Analise a decisão dos fabricantes de produzir automóveis com carroceria menos rígida e calcule a intensidade da força média exercida pela parede sobre esse veículo. Bem, a gente encontrou 400 mil newtons, Uhum. e a questão é que se a gente tem uma carroceria menos rígida, se ele quiser que você discuta isso, né, no vestibular que você vai fazer, você vai dizer que isso é benéfica para a segurança dos ocupantes, porque isso aumenta o tempo de colisão. Se aumenta o tempo de colisão, então a força média é reduzida, ok? Porque você veja, está aumentando esse valor aqui embaixo, certo, moça? Calma aí, se aumenta o tempo de colisão, diminui a força média? Sim, é só pensar, tem um número maior aqui embaixo dividindo, não é mesmo? Ah, sim. Então, a força diminui, não é? Uhum. Isso é bem óbvio. Por que que é mais confortável você cair em cima de uma cama do que você cair no concreto? Porque a cama, ela tem um tempo de colisão, né? A cama, ela se molda ao seu corpo quando você cai nela, né? Isso é Uhum. bem rápido. Mas o concreto não tem isso, né? Então, o tempo de colisão do concreto é mínimo. É coisa de 0,001 segundo. Então, imagina, é um número perto de zero aqui. Já fez na sua calculadora uma divisão de um número por outro perto de zero para ver o que acontece? Hum. É um número bem Vou te grande. mostrar, olha só. 2 dividido por zero. Esse aqui é o tempo de colisão com o concreto. Uhum. 200 milhões aqui de newtons tu vai sofrer de força, entendeu? Uhum. Agora, se você, tipo, pegar o 2 e dividir por um tempo de um airbag, né? A tua cabeça lá no airbag vai e é de boa, demora uns 4 segundos. Ó, já deu bem menos, né? Uhum. Então, tu sempre quer um tempo de colisão maior para que a força seja menor. Beleza? Uhum. Muito bem. Ah, até na academia mesmo, quando os caras lá eles vão puxar, empurrar um negócio, eles fazem pá, bem rápido, para que consigam colocar mais força, né? E empurrem. Uhum. E assim vai, tem N exemplos que eu posso te dar disso. Muito bem. Vamos para a próxima. Bem, então olha só, esse enunciado está bem pequeno, bem de boa. Acho que dá para você tentar começá-lo, tá? Sem eu dar dicas. As dicas estão aqui, são as equações que você já anotou, beleza? Uhum.
Então tá bom. Quero que você desenvolva alguma coisa, você me ajuda e me mande uma foto quando terminar, tá? Tá. Se tiver errado, não tem problema não. O importante é você tentar fazer. Mas ele te passa duas massas? Ele passou duas massas, é sim. Porque a gente tá falando de um problema de momento linear, né? Às vezes tem duas massas. Vai ter o momento do corpo um e o momento do corpo 2, certo? Uhum. Tem tantas situações que isso acontece, por exemplo, você atirar, né? O projétil vai para frente e o canhão vai para trás, ou a bala vai para frente e o revólver vai para trás, né? Ou você, aquelas competições de patinação no gelo, a moça empurra o cara vai um pouco para trás, mas a moça vai muito mais, porque ela é mais leve. Uhum. Isso é conservação de momento, né? Nem sempre o momento é um corpo só. Aqui era um corpo só, mas às vezes o momento são dois corpos, né? Então, se for o caso, você vai ter que dizer que o momento do corpo um mais o momento do corpo 2 inicial vai ser igual ao momento do corpo um mais o momento do corpo 2 final. Não tem problema nenhum, tá? Viu? Não sei fazer essa, não. Você não soube fazer essa aqui? É a mesma coisa, eu tô te dizendo que é exata a mesma coisa. Corpo um pode ser o canhão, o corpo 2 pode ser o, o projétil, a bala, ok? Você só vai ter que colocar os valores nessa fórmula aqui, massa vezes velocidade, certo? Uhum. P igual a massa vezes velocidade. Tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Você só vai ter que interpretar onde que a velocidade é zero, onde que não é, onde que tá para frente, onde é que tá para trás, né? Porque se um canhão vai atirar uma bala, a bala vai para frente, velocidade positiva, certo? Uhum. O canhão vai para trás, velocidade negativa. Então, onde você estiver chamando de canhão, por exemplo, aqui canhão, aqui é bala. Aqui é canhão, aqui é bala. Aqui é antes do tiro, aqui é depois do tiro, ok? Puta merda. Então, é só fazer uma análise do enunciado, ver onde tem velocidade, onde não tinha, tentar colocar as coisas na fórmula, chegar na resposta, beleza? Tá, vou ver se eu consigo. Mas se ele me pediu só a velocidade do recuo do canhão, eu posso fazer só o primeiro delta, né? Não. Tem que fazer quanto Aqui não delta? tem delta. Eu escrevi desse jeito para te ajudar. Não pensa em delta. Ah, tá. Mas, tipo, não, delta, não, mas, tipo, eu preciso saber só o primeiro P daí, não precisa? Eu Não. tenho que fazer a equação inteira. Porque o sistema é o canhão e a bala. Então, a velocidade que a bala vai para frente tem a ver com a velocidade que o canhão vai para trás, certo? Tem que ter. Então, aqui você vai colocar a massa e a velocidade do canhão antes do tiro. Me parece que eles estavam parados, certo? Uhum, Então, a velocidade é zero, tanto para a bala quanto para o canhão. Esses dois são zero, porque a velocidade é zero porque eles estavam parados antes do tiro, ok? uhum, Agora, quem você está procurando está aqui. A massa do canhão vai aqui, vai também a velocidade que você está procurando, então você chama de V ou X, você que sabe. uhum. E aqui a massa da bala vezes a velocidade da bala. Beleza, beleza.
Dá 840? 840? Não sei lá. Bem, se o canhão sair com 840 metros por segundo, eu acho que esse canhão tá muito rápido, né? Pois é. Tenta refazer, não faz muito sentido essa resposta, não. Tá colocando as coisas no lugar certo? Ó. Essa Tô, aqui é a massa, é a velocidade da bala. sim. E essa aqui é a massa da bala. Uhum, Então elas vão aqui. sim, A massa do canhão vai aqui. sim. Vezes a velocidade que você está procurando, certo? Sim, Ah, Ah, e aqui vai zero e aqui zero, como eu já falei, porque eles estavam parados antes. certo. P igual a M vezes V, não esquece disso. Beleza. Dá 3? Agora faz um pouco mais de sentido. É. A velocidade do canhão tem que ser menor que a da bala, Hum, porque o canhão é bem mais pesado que a bala. Veja só, 5 vezes mais pesado que a bala, certo? Uhum, Então faz sentido que a velocidade dele seja 5 vezes menor que a da bala, não é? faz. Muito bem. B. Qual é a velocidade de recuo do canhão em relação à bala? Bem, daí você tem que entender um pouco de velocidade relativa. Isso não tem muito a ver com o assunto aqui, tá? Uhum, Ele tem mais a ver com o primeiro assunto que a gente aprende lá na física. Velocidade relativa é sempre a soma das velocidades quando eles estão indo para sentidos contrários. É que nem quando você está num carro, né, na estrada, né? Você está num lado da pista, deve vir um outro carro do outro lado da pista. Não parece que ele está super rápido, vem uhum, voando assim tão rápido? Porque para você que está dentro do carro em movimento, parece que a velocidade do outro carro, né? ela é, bem, ela se soma, né? É isso que parece. Beleza? Uhum, Então, maravilha. Portanto, eu falei tudo isso para você somar as velocidades aqui. Você só vai precisar pegar a velocidade que você já sabe do da bala e mas somar com a velocidade que você acabou de achar. 63 aí. Exato. Beleza? Uhum, Então tá bom. Então deu esse valor aí dessa soma. Deu 60 mais quanto mesmo? Tu tinha achado? 3. É isso. Peraí, deixa eu fazer essa conta que já estou começando a me irritar-me. A massa do canhão, 300 vezes a velocidade, igual. Deve ser. Você tá certa e eu tô de chatice aqui. Quanto que é 15 vezes 60? Vou ver. Tu tinha dito, né, 800 alguma coisa. 900 dividido por 300, 3. Tu tá certíssimo. A velocidade do canhão é só 3 mesmo. Só que é 3 para a esquerda, né? Porque ele tá indo contra a bala, certo? Então Uhum. agora a hora que a gente somar para o problema B, vamos chamar de velocidade relativa, vai ser 30 mais 3, ok? Ou seja, 33 metros por segundo. Porque 30 não é 60? É? É 60? Desculpa. Não, tá bom. 63, então. Muito bem. Que bom, você está atenta, gostei. Agora, ahn, vamos para a próxima. Qual é a variação da energia cinética do disparo?
A variação da energia cinética no disparo. Muito bem. Variação da energia cinética. Variação da energia cinética tem a ver com energia cinética, que por sua vez tem a ver com velocidade, né? Massa vezes a velocidade final ao quadrado, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, o que a gente precisa aqui é o que a gente precisa aqui? Precisamos achar quem são as velocidades, beleza? Você já sabe quem são as velocidades do projétil, que é o que nos interessa aqui. A inicial era zero. Sim. Então, significa que esse cara é todo zero, beleza? Porque multiplicar por zero, deu zero. Então, você só precisa colocar aqui a velocidade do projétil, que é 60, elevar ao quadrado, pronto. Ok? Uhum. Muito Mas bem. eu vou usar. Isso para a bala do canhão. Ok? Você vai usar a velocidade da bala do canhão, então, que é 60. Uhum. Depois você vai fazer a mesma conta, só que para quem? Para o canhão. Daí você vai colocar a velocidade do canhão. E você achou que é 3. Beleza? Depois somar as duas? Depois somar as duas, isso mesmo. Vinte e oito, 350? 28.350. 28.350, você quis dizer? É. Muito bem. Aí depois é só fazer o mesmo para a do canhão, que é um pouco mais fácil, né? Porque 3 ao Não, quadrado é 9. essa é a dos dois já. Ah, Somado. somado. Ah, beleza. Show, 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 show. Entendeu como é que faz? Então vamos recapitular. Ó, vou te falar uma coisa. Esse problema aqui vai ser um dos mais fáceis que tu pode ver na tua prova, tá? Meu Deus. Não tem muito o que fazer aqui. Porque, pô, desse lado eu tudo zero, o cara tava parado. Quer mais colher de chá que isso, né? Tanto a bola do canhão quanto o canhão em si estavam parados. Então o momento deles antes da colisão, da explosão é zero. Uhum. Depois você vai ter que avaliar o que está acontecendo, né? O canhão vai para trás, o projétil vai para frente. Então a velocidade do projétil é positiva, do canhão é negativa. Qual é a equação disso aqui? Massa vezes velocidade. Você vai lá e coloca massa vezes velocidade, entendeu? Uhum. Cada uma das situações. E aqui nós chegamos em -3, como era esperado. Era esperado que fosse negativo. Beleza. Depois a gente somou, porque a gente lembrou do esquema do carro, né? Quando um carro vai contra o outro, parece que ele está super rápido. E aqui a energia cinética foi só jogar na fórmula e somar. Uhum. Esse problema foi só jogar na fórmula, mal teve interpretação, tá? Mas, ó, esse é a interpretação mínima que você vai ter que fazer num problema de momento linear. Fazer um desenho e entender para onde as coisas estão indo, tá? É bem importante que você domine isso. Que senão vai chegar na hora da prova e você não vai conseguir resolver um problema fácil, porque, vamos lá, não foi difícil as continhas, né? Fazer Não. multiplicação, divisãozinha, a continha foi fácil. E essa parte da interpretação aqui, quando você fazer mais exercício, você vai ver que é fácil também. Tá bom? Beleza. Momento linear é sempre assim, antes da colisão ou da explosão, depois da colisão ou da explosão. Tá. Então, vamos torcer que sempre antes ele esteja parado, porque daí é zero. Se não tiver parado, não tem problema, coloca aqui e aqui, né, os momentos que tiver. Então é isso aí. Beleza. Vamos para a próxima. Sempre que tiver velocidade de recuo, essas coisas, vai ser, né? É, Beleza. porque a velocidade de recuo, né, o objeto ele recua justamente por causa da conservação de momento linear. Por exemplo, esse aqui já é um problema
desse esquema. Esse aqui, pra falar a verdade, foi resolver na faculdade só. Então eu tô achando essa lista assim meio dificinha mesmo para aluno de ensino Pouquinho. médio. Dá para aluno de ensino médio sofrer se ele não tá estudando? Bem, olha só. Quando a gente vê uma explosão, a gente não leva em conta, né? Mas a explosão nunca é para um lado só. Já parou para pensar? Uhum. Ela sempre se espalha. Por quê? Por causa da conservação do momento linear. O objeto ele estava parado. O momento linear era zero. Explodiu, um pedaço vai para um lado. Para conservar o momento linear, o outro pedaço tem que ir para o outro lado, entendeu? Uhum. Então é isso aí. Explodiu aqui, símbolo de explosão. Um pedaço vai para um lado, outro pedaço tem que ir para o outro lado para conservar o momento linear. A conservação do momento linear é uma das coisas mais importantes da natureza, né? Então a gente vê isso acontecendo o tempo todo e não se dá conta. Tá bom, mas tá aí. Entendeu a ideia? Então por Entendi. isso que as coisas, quando elas explodem, vai uma para cada lado, para conservar o momento linear. Aqui está acontecendo algo parecido. Parece que o objeto estava indo para frente E quando eu e explodiu, foi pra cá. explodiu, né? Determinados pedaços foram para determinados lados. Então, a gente quer calcular o momento linear aqui. Vamos ver o que ele está pedindo. Determina a velocidade do terceiro fragmento após a explosão. Tá bom. Vamos entender o problema, né? Ele nos desenhou aqui que tinha só velocidade para frente. E depois da explosão, tem um pedaço que foi para cá, outro pedaço foi para cá, e esse pedaço aqui foi para algum lugar. É isso que a gente quer descobrir. Só que para entender bem isso, a gente tem que levar em conta a conservação do momento linear. Então a gente vai ter que dizer que o momento antes, eu posso colocar esse símbolo aqui para dizer que o momento de todos os objetos antes é igual ao momento de todos os objetos depois. Tem que ser. Ah, professor, mas teve uma explosão. Não importa. O momento antes é igual ao momento depois, tá bom? Uhum. Bem, quem que é o momento antes? O momento antes é o momento da peça total, a peça toda aqui antes da explosão. E o momento depois é o momento da peça um mais o momento da peça 2 mais o momento da peça 3. Pedaço, né? Fragmento, que seja. Muito bem. Agora, né, tem um detalhe assim que ele aparecia muito lá em força que nós vamos ter que levar em conta aqui também. Lembra que lá em força às vezes a gente fazia a conta no eixo X e a conta no eixo Y? Uhum. É, aqui também vai ter que ter isso. Vamos ter que levar em conta a decomposição dos vetores e coisas assim. Ó, por exemplo, essa pecinha aqui de cima, ela claramente tem uma velocidade para cima, se eu for fazer decomposição, certo? Uhum. E uma velocidade para a esquerda. E esse cara aqui, mesma coisa, tem uma velocidade para baixo e uma velocidade para esquerda. Muito bem. Agora, o que que a gente vai fazer? Tal qual nos problemas de força, presta atenção que agora vai vir a parte chata, porque é a parte de matemática. Parte de física, você já concordou comigo aqui que entendeu. Uhum. Agora a gente vai fazer a escrita dessas coisas em suas coordenadas, suas respectivas coordenadas. Vou falar da coordenada horizontal x agora. Quando eu olho para o problema, inicialmente ele tem velocidade em x, certo? Uhum. Então vou dizer aqui que m total vezes o v. E quando eu olho para os meus carinhas aqui depois da explosão, eu também falei aqui, percebi junto contigo que eles têm velocidade na horizontal, que são essas componentes aqui, não é mesmo? Uhum. Isso. Só que como elas estão para a esquerda, eu vou dizer que é negativo. Então eu vou dizer que o M1 vezes a V1, eu vou por hora chamar de V1x, menos M2 vezes a V2x, e eu vou falar que é o M3 vezes o V3x. Só que eu não sei ainda se esse cara ele tá assim, se ele tá assim, se ele tá só assim, se ele tá só assim, não sei. Vou ter que descobrir. É ele que eu tô procurando. Esse cara aqui é o importante para nós, tá bom? Quer saber? Tá, tá. Entendi. Que é o que ele pede aqui, ó. Uhum. Determine a velocidade do terceiro fragmento. Beleza. Beleza. Outra coisa. Divide em três fragmentos de mesma massa.
Então, significa que o MT é igual a M1 mais M2 mais M3. Só que ele falou que todos têm a mesma massa. O M1 é igual a M2 é igual a M3. Foi o que ele falou, né? Uhum. Sendo assim, eu posso dizer que o M1, ou que os três aqui, eles são o MT dividido por 3. Concorda comigo? Concordo. Porque dividiu por 3, né? Vou fazer o quê? Uhum. Outra coisa que a gente tem que lembrar também. Falou de decomposição, falou de triângulo. Então, se a gente sabe que nós temos um vetor aqui, né? Que ele tem um ângulo horizontal, então a gente sabe que ele pode fechar um triângulo nessa brincadeira. E a gente vai lembrar que esse cara a gente chama de cateto adjacente, não é mesmo? Uhum. Esse aqui é o cateto oposto. E esse cara aqui é a hipotenusa. Então, para escrever V1x, a gente pode usar essas informações de trigonometria. Vamos lembrar que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Uhum. Sempre. Então, significa que onde está aparecendo x ali, vai ser o cosseno. O cateto oposto é na vertical e eu quero na horizontal, certo? Então Uhum. aqui, como é horizontal, porque é eixo x é horizontal, certo? Uhum. Tô pegando o cara da horizontal, tô pegando o cateto adjacente, então o adjacente é cosseno. Então é uma coisa que você já deve ter visto muito na física. Sempre que é eixo x é cosseno θ, né? Sim. Aqui, eu vou chamar aqui de m, vou chamar de m sobre 3 mesmo. E aqui vai ficar menos m sobre 3, V2, cosseno θ também. E aqui é m sobre 3 também, V3. Vou chamar só de V3 por enquanto. Se eu quiser, eu posso chamar de cosseno θ, mas vou chamar só de V3 por enquanto. Tá bom? Uhum. Afinal de contas, eu não sei qual é o ângulo. Nesses casos, eu sei, é 60 graus. Ele citou no enunciado, né? Sim. Aqui. Então dá pra matar esses caras aqui. E dá pra fazer algumas substituições. Qual que é a velocidade original dele pra frente? Ele não citou, é um problema bem algébrico. É. Ah, mas ele citou que essas velocidades aqui têm módulos iguais ao da velocidade inicial. O módulo é igual ao da velocidade inicial. Essa velocidade aqui, essa, tem módulos iguais ao da velocidade inicial. Hum, muito bem. Eu acho que eu peguei um caminho meio chato para resolver isso aqui, mas vamos lá. Quer ver? Aqui é igual a menos um terço. Bem, olha só. Eu vou ter que lembrar uma coisa, né? Essas velocidades V1 e V2 são iguais, beleza? Hum. Então elas são iguais à velocidade inicial, foi o que o enunciado falou. Então eu vou colocar V aqui. Melhor, já vou colocar V aqui, ó. Foi o que o enunciado falou. Não estou inventando moda, tá? O enunciado, Beleza. a velocidade é igual. Então a gente corta. Uhum. Eu não posso cortar porque eu não sei se esse cara aqui vai ser igual também. Eu não posso cortar todo mundo. Que chatice. Então aqui cosseno de 60 é 1/2. Aqui também vai ficar 1/2. E aqui 1/3 de V3. Ok? Uhum. Então dá para juntar esses dois aqui. Vai ficar V. Vou passar ele já para o outro lado. Menos vai para o outro lado ficar mais. 2/3 de V igual a 1/3 de V3. Ok? Beleza. Então, claro que eu estou falando só da componente X do V3 aqui. Meu Deus, tem que fazer Tá? isso ainda. É a componente X. Então, quanto que é V mais 2/3 de V? É 5/3 de V, tá bom? Conta de fração. É igual a 1/3 de V3. Então, se a gente simplificar esses três aqui,
eu posso dizer que o V3, eita, tá sem tamanho, tá sem espaço aqui. O V3 é igual a 5, o V3x é igual a 5V. Muito bem. Então, nós já temos uma informação interessante. A componente da velocidade 3 em x é 5 vezes a velocidade inicial. É uma explosão, ele foi muito rápido para frente. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora, veja que eu encontrei, né, só É a de X. componente horizontal, certo? Uhum. Eu preciso também fazer a conta para o y. Fiz o x, vamos fazer para o y. Só que eu estou sem Uhum. espaço nessa folha, então vou ter que abrir outra aqui. Qual que é a ideia do y? A ideia continua sendo a mesma. Eu vou pegar isso aqui. Na verdade, você lembra bem desse desenho? Eu vou pegar esse aqui, então. Vou abrir uma folha nova. E qual que é a velocidade y antes da colisão? Ele não tem velocidade y, ele só tem velocidade x, certo? Uhum. Então, eu vou ter que dizer que o momento é a massa total vezes zero. E aqui, a gente já entendeu que os módulos dessas velocidades são iguais a essa aqui. Então, agora a gente está falando de esse para cima e esse para baixo, né? Então, eu vou ficar com mais m sobre 3 vezes o v seno θ. E agora menos, porque esse cara tá para baixo, em y, né? Aqui em y ficou menos. M sobre 3, V, seno θ. Esses caras são iguais, eles se anulam. Tá vendo? Um é Uhum. positivo, o outro é negativo. Ok? Uhum. Porque um tá para cima, outro tá para baixo. Então, eles se anularam. Só que nós ainda temos esse cara aqui. Seria o mais M sobre 3, do V3, né? V3, Y. Só que a hora que eu escrevo aqui, esses caras se anularam, eu vou ficar com M sobre 3, V3Y. Então, quem que é o V3Y? Zero. Certo? Uhum. Então, eu encontrei as velocidades. A V3x é 5V, a V3y é zero. Tá resolvido. Meu Deus do céu. É, Você não vai colocar isso aí na prova. eu vou te dizer, esse problema não tá difícil, tá? Ele É pode ser doido. uma coisa bem mais tensa que isso. Bem pior. Porque aqui, ele já disse tudo, né? O problema é que envolveu trigonometria e tal, mas, pô, era tudo muito perfeito para cortar, né? Vamos dizer assim. Aqui ter dado zero facilitou muito, Uhum. né? É, No X, no Y, né? No X foi mais complicado. no X foi complicado mesmo, mas foi fazer a análise, né? Não, mas ele não vai Então, colocar isso aí, não. Muito difícil ele colocar isso. eu não ponho minha mão no fogo pelo seu professor. Tem que saber fazer. E no fim, não foi a coisa mais difícil do mundo, pelo menos para começar. A massa, ou melhor, o momento antes da colisão é igual ao momento depois da colisão. Quem que é o momento antes? A figurinha mostra. Essa bolinha toda. Quem é o depois? São os três pedaços aqui, os três pedaços, certo? Uhum. Só tem que ficar atenta pro lado das coisas, né? Para decomposição. Né? Esse negócio aqui, o professor de física, ele não gosta que os alunos não saibam, porque não é da matéria dele, entendeu? Meu professor de física é mesmo de matemática. Então, bem, então é bom que vocês É bom saibam. você saber. Se vocês não souberem essa coisa aí na aula de física, ele vai ficar pistolíssimo. Que vocês tinham que ter Não. aprendido na de matemática. Muito bem. Ah, e agora, minha filha? Vamos lá. Bem, você entendeu. Então vamos para a próxima aqui. Vamos ver se a gente consegue começar mais uma, né? Uhum. Tá, aqui de gráfico. Muito bem. Você está vendo o problema 5 aí? Eu vou colocar ele aqui para tirar a poluição visual. Então, dê uma lida aí. E vê se tu entende o que tá pegando.
Se não entender o que tá pegando, eu tento dar um jeito, pelo menos para começar o problema. Tá, ele pede o coeficiente de restituição. Você sabe, Exatamente. e você sabe que o coeficiente de restituição é a velocidade do afastamento dividido pela aproximação. Isso. Calma aí. E dá para ser escrito dessa forma aqui. Uhum. Ok? Uhum. Mas menos 3 dividido por menos 5? Ah, o que você falou? Menos 3 dividido por menos 5? Ah, não, Não, calma. não foi isso que eu observei aqui, pelo menos. Ou pode ser que você tenha visto certo, né? Vamos lá. Quais são as velocidades do carrinho A antes da colisão? A colisão ocorreu aqui, né? Menos que eu esteja louco. Ah, tá. Eu tô somando naqueles pontinhos ali. Parça. Beleza. Não, peraí. Eu acho que você estava certo e eu estou errado. O que importa é antes e depois da colisão, certo? Antes da colisão nós temos então aqui, essa faixa aqui, certo? Uhum. Depois da colisão nós temos aqui. Beleza, perfeito. Então quem que é a velocidade do carrinho B depois da colisão? É 2. 2, certo? Uhum. Ahn, a velocidade do carrinho A depois da colisão é 5. Eu acho que tá certa mesmo. É. Pô, eu viajando aqui. Mas é isso aí. Beleza? Uhum. E depois vai ser 1 menos 6. Isso. Menos 3 sobre 5. Sobre menos 5 agora. A princípio é isso. Então tá bom. Razão entre as massas, mesma coisa. Pega as massas, divide. Ah, mas não tem a massa. Tem sim, né? Ou se não tem, você vai ter que encontrar. Como é que você vai encontrar a massa? Conservação do momento. Momento do A mais o momento do B inicial é igual ao momento do A final mais o momento do B final. Ok? Oh, meu Deus. Falei que ia aparecer esse tipo de coisa o tempo todo.
Só, velho. Esse problema aqui é bem mais tenso, tá? É igual aquele trem, máxima velocidade. É, uma coisa, tá bom? Bem, infelizmente eu não posso continuar aqui com você, Ah, beleza. apesar de que estava muito massa, mas a minha recomendação é que você tente fazer esses exercícios e, se puder, me manda aí que eu dou uma corrigida. Mas o legal é se a gente puder fazer mais uma aula, tá, antes da tua prova. Tá, beleza. Então tá bom. Pegou a ideia, ó? É sempre isso. Sempre isso. Somar os momentos antes e depois da colisão ou da explosão. Se ele pedir diferença de um momento do outro, é sempre